Agradecemos o convite do Cineia e de todos que fazem parte do GEGAD, trazendo um abraço fraterno de nossos irmãos do Bezerra de Menezes, agradecendo sempre a Deus e a Jesus as bênçãos de estudar a doutrina espírita e de podermos contribuir em sua divulgação, falando dos ensinamentos de Jesus, que acalma, que acerena os nossos corações, que nos fortalece, que nos oferece os meios de melhorarmos. E assim rogamos a Jesus e a espiritualidade amiga presente que nos inspire esta noite e que envolva os nossos corações em bênçãos de luz e de paz. Meus irmãos, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém como Jesus, com tanta pureza na alma. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada que se mostrava na vida pública. No entanto, Jesus via Deus em seu coração, ralado de sofrimento, e converte-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso, perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus naquela alma atormentada e vai até ele pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Nos afirma Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, na mensagem intitulada Pureza. Emmanuel nos propõe ao dizer que se purificarmos os nossos corações, identificaremos a presença de Deus em tudo. Amém vos digo. Quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. Marcos, capítulo 10, versículo 15, é o tema desta noite. E que se encontra também neste livro, o Evangelho, por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Marcos, onde temos uma mensagem intitulada Pequeninos, e que Emmanuel, ele vai esclarecer dizendo, nesta mensagem, que é preciso observar segundo os princípios da reencarnação. Ele nos diz que os meninos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos, diz Emmanuel, pois de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Emmanuel nos convida a uma reflexão. Porque tendemos a imaginar que as criancinhas estão excluídas da bagagem espiritual. Entretanto, a perfeição das leis naturais permite que tenhamos nos primeiros anos de nossa encarnação revestidos de singeleza, de inocência. E por que isso acontece? Para nos auxiliar com o fortalecimento dos vínculos afetivos, com os cuidados necessários. Tudo é perfeito, tudo é sábio na obra de Deus. Nos lembra Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 4.
A criança necessita de cuidados que somente a ternura de uma mãe pode dar. Para uma mãe, o seu filho é sempre um anjo. E assim era necessário que fosse. Imaginemos uma mãe, ao estar amamentando o filho, ou está observando ele no berço, recorda que, em realidade, aquele seu filho é um inimigo do passado. Uma pessoa que fez muito mal. Como seria essa convivência? Mas a misericórdia divina nos oferece o esquecimento do passado, para que a dedicação aos filhos seja com o coração, para que sejam ali colocadas as boas sementes em seus corações e que mais tarde sejam devolvidos aos pais através dos exemplos que neles foram depositados. Quando Jesus disse: quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, ou seja, com a pureza do coração, de modo nenhum entrará nele. Jesus se referia à pureza do coração, à simplicidade, à humildade que todos nós somos convidados a desenvolver, a colocar no nosso dia a dia, na prática do bem. Dr. Bezerra de Menezes, quando estava prestes a concluir o curso de medicina, passa por momentos de dificuldades financeiras. E certo dia ele, em prece, rogou que lhe viesse algum socorro, porque senão ele teria que parar com a faculdade. Então, ele colocou um anúncio no jornal para dar aulas de matemática. Só que tinha um detalhe: ele detestava matemática, mas via ali uma oportunidade de estudar ensinando. No primeiro dia não apareceu ninguém. No segundo dia bate à porta um rapaz que lhe pergunta: é aqui que mora um jovem, Adolfo, que colocou um anúncio no jornal dizendo dar aulas de matemática? E ele disse: sim, sou eu. Na hora ele pensou: meu Deus, já vou ter que começar a estudar matemática? Já me apareceu um aluno? E o rapaz disse a ele: vou logo lhe dizendo, tenho muitas dificuldades em matemática. Por esse motivo, vou lhe pagar 6 meses adiantado. E ali ficou combinado que aquele rapaz voltaria em 2 dias. Naquela noite, evidentemente, o Dr. Bezerra de Menezes não dormiu. Passou a noite em claro, estudando. Só que aquele rapaz, ele não voltou. Ele nunca mais voltou. Dr. Bezerra de Menezes nunca deu uma aula de matemática, mas se tornou um especialista em matemática. Só que houve a intervenção da espiritualidade amiga, porque sabia que assim que ele terminasse o curso, iria querer abrir um consultório em um bairro nobre do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Passam-se semanas, ninguém aparece. E daí ele começou a ficar preocupado, porque ele disse: preciso de experiências, como é que eu vou fazer? Meu Deus! E aí ele decidiu abrir uma sala de atendimento, uma pequena sala, em um bairro bem simples do Rio de Janeiro. Ele abriu essa sala de atendimento. No outro dia tinha uma fila enorme que virava o quarteirão. E aquelas pessoas que ali estavam na fila não podiam lhe pagar. Mas ali ele também viu uma oportunidade e disse: vai ser uma experiência incrível. Nunca mais Dr. Bezerra de Menezes saiu daquele bairro simples do Rio de Janeiro.
casou, teve 3 filhos, ficou viúvo, casou novamente, inclusive com a cunhada, teve mais filhos. Um certo dia, ela abriu o armário da cozinha, viu que não tinha nada, disse: agora. Foi ao encontro dele, que estava atendendo os mais necessitados. E ela chegou até ele e disse: e agora o que vamos fazer? O que vamos comer? E ele abraça ela e diz: minha querida, hoje nós vamos viver de brisa amorosa. Era Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, uma alma encantadora. Neste momento, estaciona um caminhão em frente à porta. Era de alguém que tinha sido atendido por ele e que tinha sido curado. Naquele momento, ele mandou doar ao Dr. Bezerra de Menezes um caminhão cheio de alimentos. Ele era um dono de um supermercado. E Dr. Bezerra de Menezes não teve dúvida, ali mesmo começou a distribuir os alimentos com os mais necessitados. No dia de sua morte, no dia 11 de abril de 1900, ele, quando acordou, ele sabia que não estava bem. Então ele levantou, foi até a janela, viu aquela fila de sempre e rogou a Jesus e a espiritualidade amiga que só permitisse que ele desencarnasse após atender a última pessoa da fila. E foi exatamente o que aconteceu, nos deixando um grande exemplo de humildade, de simplicidade, de um coração enorme, nos mostrando que, se quisermos um futuro promissor de realizações pessoais e coletivas, temos que começar no hoje a fazer a nossa parte, a trabalhar no bem, a trabalhar a nossa reforma íntima, semeando no jardim de nossos corações a simplicidade que é geradora de pureza, excluindo o egoísmo. Por isso Jesus toma a infância como emblema de pureza. Jesus nos pede para que tenhamos um coração puro e a mente liberta de sentimentos que nos escravizam, como o rancor, a mágoa, o ressentimento, a inveja, o ciúme, que nos deixam acorrentados, algemados. Mas aprendemos com o Evangelho de Jesus que o perdão, o amor nos liberta. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, traz uma proposta de Jung ao dizer: a conquista da consciência iluminada rompe os sofrimentos, a cadeia de sofrimentos. Ter a consciência de que, apesar das dores, das dificuldades, podemos viver de forma mais harmonizada com as leis divinas. Lembrando que o empenho deve ser sempre na busca do ser e não do ter. Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa do bem, fazer o bem. Madre Teresa de Calcutá, ao receber o Prêmio Nobel da Paz em 1979, resumiu em seu pequeno discurso a vontade, o desejo da humanidade, ao dizer: a única coisa que o ser humano quer é ser aceito, é ser amado. Naquela noite ela ficou sabendo que iria ter um jantar em sua homenagem e que era natural ter a presença de reis, de diplomatas, de políticos. Ela ficou também sabendo que tudo ali era pago. Então ela vai até o organizador e pergunta quanto que cada um iria pagar por aquele jantar. E o organizador diz a ela:
US$ 250. E ela toma um susto e diz: cada um vai pagar US$ 250 em um único jantar, numa única noite comigo? E ele: sim, senhora, isso é muito natural. Aí ela disse: eu não quero jantar não. E aí ele que tomou o susto, porque nunca ninguém tinha recusado o jantar. O mundo inteiro estava ali, os jornalistas, os fotógrafos. Aí ela disse: vou lhe propor uma coisa. Se cada um vai pagar US$ 250 por um jantar numa única noite comigo, eu não quero jantar. Eu quero todo o dinheiro de cada um deles. E o que aconteceu? Ela saiu com todo o dinheiro. Um ano depois, ela escreve ao organizador do evento, dizendo que hoje, exatamente um ano, o dinheiro acabou. Durante um ano, eu alimentei 700 pessoas com 4 refeições por dia, com todo aquele dinheiro que seria gasto em um único dia, num único jantar. Nos mostrando tamanha simplicidade, que primeiro pensou na fome de tantos e de como ela poderia ajudar. Aqueles que são simples, não precisam mostrar que são simples. Simplesmente o são. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3, Allan Kardec esclarece que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Porque aquele que tem um coração puro faz o bem, porque se alimenta do bem que pode fazer ao outro, sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento. Porque sabe que o maior tesouro está nas questões espirituais, na capacidade de amar, e é isso que mantém o coração puro. Irmã Dulce, certa vez levou um projeto do hospital ao diretor, ao presidente do Banco do Bradesco. Chegando em frente a ele, colocou uma maquete do hospital. Ele olhou para ela e disse: minha irmã, eu sinto muito, mas isso aqui é um problema seu. E ela sorriu e disse: não, a partir de hoje é um problema seu. Ela ali estava querendo dizer que o hospital, mas recebemos a ordem do presidente da República e a verba não vai mais chegar, não vai mais existir. O senhor, por acaso, teria um pequeno avião para me emprestar por algumas horas? Ele não ficou entendendo por que ela queria o avião particular dele. Sim, ele tinha. E então ele manda chamar o piloto particular que ele tinha. E diz a ele: leve a irmã Dulce aonde ela quiser. E ela saiu de lá toda feliz. Ao chegar à noite, o piloto retorna e diz a ele: eu vim lhe dizer que deixei a irmã Dulce em segurança e que deu tudo certo. Mas aonde o senhor levou a irmã Dulce? Eu levei a Brasília para ela falar com o presidente. No dia seguinte, chega uma nova ordem para o banco, dizendo que a verba não ia deixar de existir, porque o hospital de irmã Dulce precisava existir. E se tornou um hospital referência, atendendo aos mais necessitados.
Muitos que passaram a morar numa ala separada do hospital justamente por não ter condições de onde ir. Após a morte de irmã Dulce, alguns viam na madrugada ela de cama em cama, assistindo aos mais necessitados, nos mostrando que o que aqui somos, continuaremos sendo após o desencarne, nos mostrando que ela sabia aproveitar cada oportunidade para a prática do bem, nos mostrando que nós também podemos aproveitar cada minuto de nossa vida, fazendo o bem e aproveitando também para extrair lições das dores, das dificuldades, das aflições. Colocar um novo olhar, que em realidade está querendo nos dizer que é preciso serenar, acalmar os nossos corações. Que aquela dor está querendo nos dizer que é preciso confiar e seguir com coragem. Que é preciso questionar como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar, diante de tal situação. Como ele gostaria que nós agíssemos se ele estivesse no nosso lugar. Nos lembra Joana de Ângeles no livro Vidas Vazias. Questionar, perguntar com sinceridade o que de bom podemos extrair daquilo que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. O que de bom podemos extrair daquilo que o nosso coração ainda não consegue sentir. Reconhecer, sim, erramos, mas agora queremos melhorar. Ir ao encontro do nosso eu profundo, de nossas imperfeições, reconhecer, porém, não é o bastante. Pois aprendemos que o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem, pela sua transformação moral. Nos lembra e nos pede a reflexão Allan Kardec, no capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as inclinações. Mas será que de fato nós estamos nos esforçando em nossa transformação moral? Será que de fato nós estamos nos esforçando em domar as inclinações más? Questionar. Kardec também pergunta no Livro dos Espíritos, questão 919, qual o meio prático mais eficaz tem o homem de se melhorar nesta vida? E o Espírito de Santo Agostinho vai nos lembrar ao dizer: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Emmanuel, na questão 230 do livro O Consolador, nos lembra que o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. Porém, para a reforma íntima definitiva, é indispensável o golpe da ação própria. Então, não é apenas conhecer, não é apenas autoconhecer-se, é transformar-se, é se permitir iniciar um processo em nós que desenvolva a paciência, que desenvolva a calma, a serenidade, que nos leve a gente despertar, a reconhecer que erramos. Sim, errei, fiz muitas besteiras, mas hoje eu sou diferente.
porque me esforço para ser uma pessoa melhor, não importa o que as pessoas dizem ou falem ou pensem ao meu respeito, mas como eu vou agir diante daquilo que me é apresentado. Então vejamos, é um processo onde desejamos de fato melhorar, vamos ao encontro de nossas imperfeições, buscamos o conhecimento e partimos para a ação. E nesse processo que se inicia, quando vamos ao encontro de nossa imperfeição, do nosso eu profundo, o que é que geralmente acontece? A ficha cai. E quando a ficha cai, a gente desaba, a gente chora. A gente chora a pequenez do nosso espírito. Mas Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, esse processo vai nos mostrando que é possível melhorarmos, perguntando como está a nossa relação com os nossos pais, como está a nossa relação com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso chefe, com o irmão na casa espírita. Como é que está a nossa relação com nós mesmos? Questionar. Muitas vezes a resposta não vai ser muito agradável. Nossa, eu não fui uma boa filha, eu não estou sendo uma boa esposa, não fui um bom chefe, não estou sendo uma boa pessoa na casa espírita, não estou sendo uma boa pessoa comigo mesma. E agora, como é que eu faço para consertar? E aí Emmanuel vem com uma mensagem e nos diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, como a nos dizer que é preciso seguir confiante, é preciso seguir com coragem, com bom ânimo. Então vamos vendo que esse processo vai nos direcionando a um novo caminho, onde vemos a importância do perdão, de perdoar a si mesmo, onde vemos a importância de estudar o Evangelho de Jesus com o coração, para melhor entender. Quando ele nos diz: quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. Ele também nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então é desenvolver em nós o sentimento de simplicidade e de humildade em nosso coração. É ampliar a nossa visão com um novo olhar, um novo ponto de vista, que não julga, que não condena. Chico Xavier tinha um amigo chamado Loreto Flores. Loreto era espírita e fazia campanha do quilo em uma época que o espiritismo era muito abominado. Então, no dia da campanha do quilo, lá está Loreto, todo arrumadinho, com o saco da campanha do quilo nas costas, bate na porta, atende uma mulher. Quando ela vê que ele é espírita, ela cospe no rosto dele. E ele, com muita humildade, coloca o saco do seu lado, tira do bolso um lenço, enxuga a saliva dela que estava impregnada no rosto dele com muito cuidado.
olha para ela e diz: "Oh, minha irmã, isso aqui é para mim e para os pobres. A senhora tem algo?" Loreto Flores, naquele momento, era o Evangelho vivo, vibrando. Ele em nenhum momento questionou a atitude dela. Ele em nenhum momento julgou ela. Ela, muito envergonhada, foi lá dentro pegar 1 quilo de alimento para dar a ele. Ele viu ali uma oportunidade de exercitar aquilo que ele vinha aprendendo na casa espírita, aquilo que ele vinha aprendendo no Evangelho de Jesus, a desenvolver um novo ponto de vista sobre tudo que nos cercam, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Aquele que tem o coração puro não tem o olhar limitado que o mundo material oferece. Então, cabe a cada um de nós desenvolver esse olhar espiritual, esse ponto de vista que diz respeito à maneira da qual nós estamos nos relacionando com o outro e com nós mesmos. Caibá Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, esclarece que Jesus, tomado de compaixão, desce das alturas, senta-se sobre um monte, atrai a si multidões de desventurados. E ali começa o monumental sermão das consoladoras promessas. Jesus a todos recomendava resignação na adversidade, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania e higiene de coração para que pudessem ver Deus, higienizar, limpar, assim como fazemos com a nossa casa. Temos um dia, inclusive, que fazemos aquela faxina, retiramos aquilo que não serve mais, organizamos. Assim somos convidados a fazer com a nossa casa íntima, com a nossa casa mental, como nos lembra Calderaro, no livro No Mundo Maior, capítulo 3. Higienizar, limpar, organizar a nossa casa íntima, purificar. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor nos pede no capítulo 17, item 10, ao dizer: purificai, pois, os vossos corações, e não concitais que neles demore qualquer sentimento mundano ou fútil. Não permitir que nada que esteja fora de nós possa nos desequilibrar, possa nos desarmonizar. E para isso é preciso que estejamos vigilantes com aquilo que pensamos, com aquilo que estamos atraindo pelas nossas sintonias vibratórias. Por isso, é tão importante colocar no nosso dia a dia a prece, essa ligação com Deus, com a espiritualidade maior. Por isso que é tão importante o Evangelho no lar. Ah, mas eu moro sozinho. Fisicamente até pode ser, mas nunca estamos sozinhos. Por isso que é tão importante também incluir a meditação, as reflexões, o estudo sincero
a prática do bem, tudo isso irá nos ajudar com as nossas sintonias vibratórias, com as nossas companhias, nos ajudando a acalmar os nossos corações, as nossas mentes. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na mensagem titulada Coração Puro, nos lembra, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração. E Emmanuel vai esclarecer dizendo que o coração puro e corajoso é garantia de consciência limpa e reta. E quem tem o coração e quem tem a consciência limpa e reta, vence toda perturbação, toda treva, por trazer em si a luz irradiante para o caminho. Então vamos vendo, meus irmãos, que cada mensagem do Evangelho de Jesus é um convite. É um convite para reformar, para consertar, para transformar aquilo que está dentro de nós. Não é no outro, é o que está dentro de nós. Nos convidando a excluirmos de nosso íntimo o orgulho, o egoísmo. Nos convidando a buscar pensamentos elevados, a purificar a nossa mente, nos convidando a seguir perseverante com coragem. Na Revista Espírita, janeiro de 1865, o espírito de Fénelon nos pede ao dizer: espíritas, sedes fortes, em coragem, perseverança e firmeza, mas humildes de coração, seguindo o preceito do Evangelho. E Jesus vos conduzirá através das tormentas e abençoará os vossos trabalhos. Fénelon nos pede para sermos fortes em coragem, porque é necessário ter coragem para irmos ao encontro de nossas imperfeições, do nosso eu profundo. Fénelon nos pede para sermos fortes em perseverança, em firmeza, para não desistirmos diante das dificuldades, diante das dores. Jesus nos lembra: no mundo tereis aflições, mas Ele nos pede: tende bom ânimo, eu venci o mundo, como a nos dizer que podemos vencer um mundo de sombras que ainda carregamos e que está dentro de nós e que precisa ali ser trabalhado, porque as dificuldades, as dores, as aflições, em realidade, elas estão nos mostrando que é preciso desenvolver um novo ponto de vista, é preciso extrair lições. Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Então é que é preciso perseverar, lembrando a proposta de Emmanuel no começo da mensagem, quando ele nos diz que se purificarmos os nossos corações, identificaremos a presença de Deus em tudo. Em tudo. No livro Luz Imperecível,
esse aqui, ele é organizado por Honório de Onofre Abreu. E no capítulo 115, na mensagem intitulada Fazer-se Criança, ele nos diz que fazemos-nos criança, espiritualmente falando, quando deixamos desenvolver em nós um caminho que conduz a Deus, trabalhando a humildade, desenvolvendo um novo ponto de vista. E ele vai nos dizer, porque no capítulo 115, Fazer-se Criança, inicia com esse versículo de Marcos 10, 15. Quando ele diz, na parte que de maneira nenhuma entrará nele, ou seja, quando Jesus nos disse, amém, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. Então, de modo nenhum entrará nele, diz Honório o seguinte, sem a disposição de apequenar-se, não nos é possível conquistá-lo. Não nos é possível conquistá-lo. Porque somos nós mesmos que nos trancamos, insistindo na maneira incorreta de ser. Então, é preciso lembrar que a simplicidade de coração e a humildade do espírito são a base, o meio, o caminho para alcançarmos as virtudes, para alcançarmos a depuração, para alcançarmos o progresso, que nos conduzirá à pureza de uma criancinha. Meus queridos irmãos, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a cada um e que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Muito obrigada mais uma vez ao GEGAD pelo convite. Deixando mais uma vez um abraço fraterno dos nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Muita paz e muita luz para todos. Obrigada.